Davi, a gente está vendo também uma situação assim, que é um escândalo de dimensão assim, gigantesca, que tem uma cobertura, curiosamente, não à toa, claro, bastante parcimoniosa da mídia, bastante sutil, assim, era para estar nas manchetes, que é esse buraco das Americanas de 20 bilhões de reais, num dos maiores escândalos contábeis do capitalismo brasileiro. E, no entanto, os executivos da Americanas amealharam ao menos, estou vendo aqui no valor, 700 milhões de reais em remuneração, incluindo salários, bônus de desempenho e pagamento em ações ou opções. Considerando a média de 18 diretores por ano, foram 3,9 milhões para cada anualmente, ou quase 40 milhões por cabeça em uma década. Enquanto isso, a Americanas ia ali, né, para o abate. Você mesmo colocou a capa de um livro bastante interessante com o Lehman, o Marcel Telles e o Beto Sicupira, chamado Sonho Grande. Como eles revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo. É engraçado ver isso em retrospectiva. Mas queria que você comentasse um pouquinho desse negócio das Americanas. Você mesmo observou se é um caso isolado ou se é recorrente do setor. E também a cobertura da mídia, como eu disse também, mas escondendo, na verdade. E por que está escondendo nesse caso aí, Davi? Por favor, fala para gente. Está escondendo porque o Lema também é dono da Ambev que patrocina todo mundo. É isso aí. E feijão com arroz para a gente também pensar em como que o governo deve agir, as resistências que o governo sofre quando fala em salário mínimo, enfim. Esse caso das Americanas eu considero fundamental aí para a gente ter uma relação pedagógica com a população a partir desse caso, porque a gente começa a puxar fios. E aí a gente começa a revelar muitos esquemas. Assim, são tantos esquemas que a gente nem consegue imaginar. Nas palavras do BTG, do Banco BTG, o banco que foi do Paulo Guedes, André Esteves, é um banco, né? Eu adoro quando os capitalistas eles começam a brigar entre si, que é uma briga linda. Eu quero que os dois se matem, mas é uma briga linda de se ver, porque eles vão revelando os podres dos outros, que o BTG vai acabar tomando um calote bilionário das Americanas. E aí eles estão revoltados. Eles falaram assim, o Lema é um semideus do capitalismo mundial. Os semideuses no capitalismo eles são protegidos pela justiça. Os menores, como nós, que temos apenas alguns bilhões... Tadinhos do BTG. Nós sofremos as opressões da justiça. Eles reclamaram da justiça. Eles falaram que a justiça foi para os mais bilionários e não para os menos bilionários. Porque o André Esteves estava em Bangu, né, Davi? Ele se ressente. Exatamente. Não, mas é sério. Eles falam isso quando eles vão recorrer a uma decisão da justiça que protege os americanos dos saques dos credores. Eles falam, a justiça protege os grandes bilionários em detrimento dos pequenos bilionários, porque eles atuam como semideuses e nós não podemos permitir mais isso. E isso é o maior esquema de corrupção da história do mercado de capitais no Brasil. Isso é tudo a PTG recorrendo da decisão. É curiosíssimo, né? É curiosíssimo. E aí, a parte da imprensa, muito bem, como muito bem você falou, fala sobre, usa termos do tipo inconsistências contábeis. Pelo amor de Deus. Os caras estavam escondendo 40 bilhões de endividamento para inflar o valor de mercado da empresa. É isso, os caras estavam escondendo dívida, aí eles contabilizavam como fornecedor e inflavam o estoque. Aí o valor de mercado da empresa ficava grande pra cacete. E isso daí, curiosamente, pagava bônus milionário para a diretoria que fazia esse esquema, mas que fazia por acidente. Quem nunca perdeu 40 bilhões, quem nunca contabilizou errado aí o salário na planilha do Excel? Esses caras que ganhavam esses milhões por conta da fraude, do crime, né, de bônus, esses 18 aí que ganhavam tanta grana assim, obviamente foi acidental. Eles não queriam fazer isso. Óbvio, né? E curioso também que tem quase 10 anos
com essa inconsistência contábil acontecendo, inflando o valor de mercado da empresa. Olha que curioso, alguns anos inflando isso, distribuindo dividendos com base em algo totalmente fictício, né? Distribui dividendos para acionista. Obviamente, quando distribui dividendos, não paga imposto de renda no Brasil, né? Porque pessoas que têm meritocracia. Quem tem meritocracia não tem que pagar imposto, porque essa gente trabalha. Quem não trabalha é o trabalhador da construção civil, que fica lá no sol. Mas, pô, trabalho mole, trabalho difícil é fazer maquiagem contábil que esses caras fazem. Então, por isso que eles não têm que pagar imposto de renda. Só professor. O professor fica lá ensinando criança. Né? Enfermeiro fica lá cuidando de gente doente. Eles têm um trabalho sério que dá valor ao Brasil, que é maquiar contabilidade e mentir número. A instituição, a gente vai puxando o fio, e é curiosíssimo onde isso começa a chegar, né? Aí eu vou puxar a Eletrobras, aí você puxa a Eletrobras daqui a pouco. Eu lembro que quando a gente questionava a avaliação da Petrobras, a precificação, as pessoas chegavam e falavam assim, é coisa do pessoal que não sabe fazer conta. Quem fez a auditoria foi a PwC, meu caro parlamentar. Quem fez a auditoria foi a PwC. Vocês têm noção de quantos gênios tem na PwC, da seriedade dessa empresa que avaliou a Eletrobras nesse valor? Era isso que eles alegavam. Era um argumento de autoridade. PwC avaliou todos esses balanços criminosos, segundo o BTG, não é segundo eu e você, é segundo o BTG, que eles falam que o Lema é um grande criminoso. Tá? A PwC avaliou positivamente, deixou tudo isso passar, participar de um esquema de corrupção. E a mesma PwC que avaliava o esquema de corrupção do Lema precificou a Eletrobras, que é controlada principalmente pelo Lema hoje, que tem a maioria das ações preferenciais da empresa. Veja, a mesma empresa que auditou a Americanas, fazendo com que ele tivesse um capital fictício, fruto de uma grande manipulação, de um grande roubo, foi a empresa que avaliou a Eletrobras, no qual ele adquire a maior parte das ações preferenciais. Assim, aí a gente começa a olhar esse esquema e é um negócio assustador. Os crimes os esquemas que eles vão tributário que ele faz pela Ambev também são assustadores. A atuação dele na defesa da reforma administrativa e do ajuste fiscal, principalmente para destruir as universidades públicas, é assustador, porque ele também é dono de conglomerado de educação privada no Brasil e ele ataca fortemente o ensino superior no Brasil. Esse cara tem uma bancada de parlamentares, sabe? Então, quando a gente olha tudo que está acontecendo com uma certa distância, a gente vê os fundamentos da coisa toda, né? E é interessantíssimo notar que esses caras, eles, apesar de fazerem isso tudo, eles são muito respeitados pela imprensa ainda, né? Muito respeitados. São criminosos. Quem está falando disso é o BTG. Os caras tentaram sacar 800 milhões 3 horas antes no BTG. Sabia disso? Que eles fizeram isso? Ele reclamou. Eles tentaram dar golpe no BTG, o BTG não gostou. Falou assim, pô, sacanagem, maluco. Não pode roubar ladrão, entendeu? Tu tá quebrando aqui, corporativo. Mas, enfim, e ainda são bem tratados, são levados a sério, entendeu? Quando eles fazem debate sobre reforma administrativa, sobre política fiscal. Eu peguei também no meu Twitter, eu botei umas matérias do Valor Econômico, elogiando a gestão das Americanas no meio do ano passado e recomendando a compra. Por quê? Porque o Brasil corria risco de insolvência com o governo Lula. Compre a ação da Americana. Esses caras falavam isso. Porque o governo Lula pode aumentar o salário mínimo e ferrar o povo. Compre a ação da Americana e se dê bem. A Nubank, olha outra coisa que assim, é incrível que fazem no Brasil. Eles criaram um aplicativo muito intuitivo, muito agradável, tá? E nesse aplicativo muito agradável, eles colocam assim, eles não chamam mais fundos de investimento, nada disso, que é moderno agora, é caixinha. Aí são lá, caixinha para você realizar o seu sonho no futuro, de comprar um carro próprio, caixinha para você viajar, caixinha para você pagar a faculdade do seu filho, faz a caixinha aqui. Tem uma caixinha que é chamada reserva de emergência, caixinha. Que é uma caixinha super segura, segundo eles, que é para você recorrer a ela no momento que você precisa. Então, é aquela parcela da renda que o cara deixa ali com liquidez alta, né?
que tinha dentro desse troço? Papel da Americanas. Olha só. Olha só que absurdo. Uhum. 1 milhão e tantas pessoas que participavam dessa caixinha com esse papel absurdo com o nome de reserva de emergência, que deveria estar tudo em título público ou em investimentos garantidos. Então aí a gente vai puxando o fio, é crime na Eletrobras, é crime nas lojas americanas, e no final das contas, quem paga a conta é o povo, porque esses caras vão continuar sendo respeitados, né? Vão continuar pressionando o governo a não dar aumento do salário mínimo, vão continuar pressionando o governo a cortar gasto de educação superior e vão falar assim: nós estamos fazendo isso com base nas mais rigorosas análises técnicas. Nós temos economistas que trabalham até na PwC, falando que o governo vai quebrar se gastar muito com salário mínimo. Nós temos economistas da Americana falando que não dá para gastar com educação superior nesse país. É um lema. O que os políticos do Lema sempre falam? Nós não fazemos política baseada em interesse de classe, luta de classe não existe. A bancada dele toda fala isso, não existe. O que nós fazemos é política baseada em evidências. É assim que eles tratam a questão. Sempre evidência. E somos muito... Agora, a mídia não usa a palavra corrupção nesse caso. É incrível o que você falou aí. Como é que é a insustentabilidade fiscal? Inconsistência contábil. Inconsistência contábil, de lascar. Os caras, sabe o que eles faziam? É muito simples para o ouvinte entender. Tem coisas mais complexas, mas esse esquema é muito simples. Em vez de eles contabilizarem empréstimos de banco, eles contabilizavam como fornecedor, inflavam o estoque e diminuíam a dívida. Então, você invertia a sua situação financeira. Tá? É só isso. Ah, mas é um erro contábil. Eu fiquei errando 10 anos, assim. E, por acaso, esse erro fazia a empresa turbinar o seu valor de mercado. Né? É uma inconsistência. Por acaso. Por acaso. E aí os acionistas retirando 700 milhões de reais lá em benefícios.